Apenas como introdução, eu quero ler a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 2, versículo de número 10. O apóstolo Paulo escreve nas cartas aos Efésios, no seu capítulo 2, versículo 10, as seguintes palavras: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Então é o texto ilustrativo, onde o apóstolo Paulo diz que nós somos criaturas de Deus, criação de Deus, mas nos realizamos através de Jesus Cristo, fazendo as boas obras que Ele preparou para que nós praticássemos. Em resumo, é sobre isso que eu quero falar. Era o entendimento de quem você é e o que você está fazendo neste mundo. Antes eu quero contar uma ilustração que eu ouvi essa semana. Havia uma biblioteca na China e o bibliotecário percebeu que livros andavam sumindo. E começou a subir alguns livros. Ao todo haviam sumido 400 livros daquela biblioteca. E quando fizeram uma investigação mais profunda, aí já colocaram algumas câmeras, conseguiram encontrar quem estava furtando os livros. E um jovem foi encontrado e foram até a casa desse jovem e acharam todos os livros na casa dele. Ao ser questionado por que ele estava furtando livros, não estava furtando outros materiais, porque ele não estava vendendo esses livros, eles não estavam angariando dinheiro com esses livros, ele disse para o bibliotecário, para o dono da biblioteca, ele falou assim: todas as vezes eu roubava um livro para ler, porque eu achava que esses livros teriam uma resposta para mim, uma resposta que eu tenho procurado e não tenho encontrado. A resposta é: qual é o sentido da minha vida? Por que eu estou nesse mundo? E eu peguei esses livros, furtei na sede, comecei a lê-los e não encontrei a resposta. Não consegui encontrar o sentido da minha vida. Não consegui entender por que vivo. Não consegui entender por que estou aqui. Nenhum desses livros respondeu isso para mim. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. É isso que Deus falou ao meu coração. Você ouvindo essa mensagem, você pode pensar em duas coisas. Você pode pensar em sobreviver, ou você pode pensar sobre viver. Qual o sentido da sua vida? Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas sobrevivem, outras vivem. Apesar de sobreviver, a palavra sobre significa estar acima, algo que você precisa é estar na vida. Quem não entende a altura, a largura, a profundidade da vida, vai tentar sempre viver além da realidade e de sua expectativa, e por isso será uma pessoa triste. Somos tristes quando sobrevivemos, quando não entendemos o propósito da nossa vida. Amanhã eu e você vamos acordar para quê? Hoje você está vivendo para quê? Quando eu não entendo o que Deus quer de mim e o que eu posso fazer, eu apenas sobrevivo. Quando eu entendo os propósitos de Deus na minha vida, eu vivo. E esta mensagem é sobre viver. Como ser e ter uma vida melhor? Como a nossa vida ser melhor do que realmente às vezes ela pode ser? Talvez você já esteja vivendo, porque você já entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Você já entendeu o que disse Paulo: sou criatura de Deus, sou criação de Deus, realizada, eu me realizo em Cristo Jesus. Mas talvez não, talvez você não entenda nada sobre viver. Você apenas sobreviva. A sua vida não tem propósito, o seu amanhã não tem porquê. Você não tem programação para os seus próximos anos de vida. Você não entende por que não encontra a felicidade. Você não encontra a felicidade porque só sobrevive, porque não entendeu ainda o propósito de Deus para a sua vida.
Talvez você pense assim: não, pastor, eu não sou feliz porque eu sou pobre. Eu não sou feliz porque eu sou solteiro. Eu não sou feliz porque eu sou casado. Eu não sou feliz porque eu não tenho um carro. Eu não sou feliz porque eu não posso viajar. Então eu tenho 2 exemplos bíblicos para você entender o que é sobreviver. O primeiro exemplo é de um homem que apenas por uma boa parte da sua vida sobreviveu. Um coitado, alguém muito pobre? Não, amados. Alguém que desfrutou de muitas riquezas, que numa oração na sua juventude pediu sabedoria para Deus para resolver os seus problemas pessoais, mas só foi encontrar o sentido da vida na sua velhice. Salomão, durante boa parte da sua vida, mesmo com toda a sabedoria, com toda a riqueza, com o seu harém, com o seu palácio, com o seu exército, Salomão só sobreviveu. Ele diz no livro de Eclesiastes que ele só vai encontrar o sentido da vida dele na sua velhice. Olha o que ele diz em Eclesiastes capítulo 2, é uma leitura curta, são 11 versículos, mas a leitura é curta. Mas eu gostaria que você prestasse atenção sobre o que Salomão escreveu na sua velhice. Lembrando que Salomão escreve 3 livros: Cantares na sua juventude, Provérbios quando é uma pessoa mais madura, e Eclesiastes na sua velhice. Em Eclesiastes capítulo 2, a partir do versículo 1, ele diz assim: pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois, ovelhas, do que todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouro de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso dos que o viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Olha, quem não queria ter vivido num pensamento humano normal tudo que Salomão relatou aqui? Nada o que os olhos dele desejaram, ele deixou de comprar, ele deixou de ter. Ele comprava escravo, ele comprava escrava, nasciam escravos, ele tinha bois, ele tinha fazendas, ele dominou boa parte do mundo. Você viu, ele tinha as suas próprias vinhas, ele se deleitava, ele ria muito. Às vezes nós vemos uma pessoa rindo, às vezes na televisão, isso nos engana, né? Vemos uma pessoa rindo, feliz, e fala assim: eu queria ser igual a ele. Você não sabe. Pode ser que essa pessoa esteja só sobrevivendo. A hora que ela deita na sua cama, ela vê o quanto é inútil tudo o que ela tem. Eu não estou dizendo que não é bom, que nós não devemos e não podemos ter, mas desde que sejamos realizados com aquilo que nós temos. Se Salomão tivesse encontrado o sentido da vida dele, desde a sua infância, ele teria desfrutado de tudo isso com alegria. Mas a alegria, as conquistas materiais, as pessoas acham que vão nos fazer feliz, acham que os prazeres do mundo vão nos satisfazer,
É por isso que muitas vezes não encontramos a felicidade. Fazemos e não nos contentamos. Por quê, amados? Porque tudo isso que eu li para você, todas as conquistas de Salomão, eram com coisas finitas. E tudo que acaba não pode trazer alegria plena. Talvez você já tenha ido viajar, e ali você está viajando, você está divertindo, de repente vem um pensamento para você: amanhã acabou, amanhã a gente tem que voltar embora, acabou a viagem, acabou a festa, acabou a alegria. Por quê? Porque ela foi colocada em coisas finitas. E homens passageiros só se satisfazem com coisas passageiras. E se nós estamos colocando a nossa vida, e talvez essa seja a resposta, porque você não vive, porque você sobrevive, porque você não tem alegria ao amanhecer, porque você não tem alegria ao ir ao seu trabalho, porque você não tem alegria a estar com sua família, porque você às vezes não tem alegria, você busca a sua alegria fora, em momentos únicos que logo acabam, e não consegue nem desfrutar do momento, porque você fala: isso vai acabar, e eu vou me entristecer, porque você está só sobrevivendo, porque está vivendo de coisas passageiras. E Salomão relata isso para nós. Mas no final do livro de Eclesiastes, já no final da sua vida, no capítulo 12, Salomão, enfim, descobriu o verdadeiro sentido da vida dele. Por que ele vivia? Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. Diz Salomão: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Amados, para quem é eterno, só as coisas da eternidade satisfazem. Não é papo de pastor, não é papo de crente, não é papo. É porque o seu espírito entendeu, a partir do momento que você entendeu Jesus e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, uma centelha, uma fogueira de eternidade entrou em você. E você entendeu que você não é mais um ser natural, um ser finito. Você entendeu que agora você é um ser espiritual, por mais que carne e espírito degradiem contra isso. A sua carne está dizendo: não, vamos aproveitar agora, mas isso não traz mais felicidade a você, plena. Por quê? Porque o seu espírito está dizendo assim: nós somos eternos, nós temos que buscar coisas eternas, frutos do céu, produzir para o reino. Isso é uma guerra, e muitas vezes nós estamos sofrendo, por quê? Porque estamos ainda sendo eternos, vivendo de coisas passageiras. Às vezes eu assisto algum programa desses de culinária, e eles entregam aqueles pratos. Você já viu? Pouquinho. E eu fico pensando: isso não mata a minha fome. Se eu fosse comer, eu teria que jantar antes de ir num restaurante que servisse um prato tão caro, bonito, gostoso, mas pouco. O que você entende? Qual a analogia que nós fazemos? O que finito pode satisfazer a nossa alma infinita? E por mais que as coisas do reino de Deus deem trabalho, por mais que as coisas de Deus nos gerem esforços, nós vamos nos satisfazer com isso. Ao contrário de Salomão, que tinha as coisas do mundo e não satisfazia, um outro personagem bíblico viveu a sua plenitude. Alguém que era tão feliz que encontrou o sentido da sua vida. Também na sua adolescência, na sua juventude, ele não entendia direito o sentido da vida dele. Mas teve um dia que ele entendeu. Talvez até hoje você não tenha entendido. Você pode estar me vendo aqui
não ter a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, e outros podem estar me ouvindo, a grande maioria, eu tenho certeza, que conhecem a palavra de Deus, mas ainda não encontraram o sentido da vida. Esse homem, ele encontrou plenamente o sentido da vida dele. E ao contrário de Salomão, a vida dele não é uma vida, a maior parte da vida dele não é uma vida de luxo, no começo mas ao encontrar o sentido da vida, é uma vida de luta, de sofrimento, de perseguição. Mas ele era tão feliz por ter encontrado o sentido e o propósito da vida dele, que até a morte para ele era uma vitória. Já parou para pensar? Estamos falando, obviamente, de Paulo, do apóstolo Paulo. Vemos Salomão, que sobrevivia tendo tudo. E agora vamos encontrar Paulo, que vivia, não tendo, como ele mesmo diz, jamais nada. Por quê? Porque Paulo encontrou o sentido da vida dele. E já a morte, que é o maior inimigo de quem sobrevive, e algumas pessoas falam, não, a morte para quem sobrevive é um favor. Não, porque é o fim. É aí que ele não tem mais oportunidade de nada. A morte é só uma vitória para quem vive, porque quem sobrevive já morreu e ainda não sabe, porque a tristeza, o rancor, a amargura, o ódio vai nos matando dia após dia, porque nós temos somente esta vida e nós não vivemos ela, e quem não vive está morto. Então, ao invés, talvez você está ouvindo esse vídeo e pode ter até pensamentos suicidas. Assim, não, eu vou acabar com a minha vida, eu não tenho prazer em viver. Então eu vou dar uma ideia para você. Por que ao invés de escolher morrer, você não escolhe viver? Por que você não escolhe viver como escolheu o apóstolo Paulo? Olha o que ele diz em Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 22. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei o fruto do meu trabalho. Eu já nem sei o que escolher. Olha o que é alguém que encontra o sentido da vida. Primeiro ele diz, nada serei envergonhado. Nada me envergonha. Não importa o que as pessoas falam de mim, não importa se eu estou gastando o meu tempo, o meu dinheiro, a minha vida para fazer a obra de Deus, para seguir a vontade de Deus. O que as pessoas pensam, nada me envergonha. Pelo contrário, a mesma determinação que eu tinha quando era centurião, eu tenho muito mais agora, porque antes eu sobrevivia. Antes a minha vida não tinha sentido, agora eu vivo. E qual era o sentido da vida de Paulo? Ele diz aqui, Cristo será engrandecido em meu corpo. Porque Paulo acordava todos os dias. Se você perguntasse para Paulo, Paulo, o que você vai fazer amanhã? Ele responderia, parafraseando 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, onde ele diz assim, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Paulo, por que você vai acordar amanhã? Para combater. A minha função amanhã é combater, é engrandecer a Cristo em meu corpo. Não existe nada mais eterno do que isso. Não existe nada mais satisfatório para o nosso espírito do que combater as coisas ruins desse mundo. Amanhã eu vou acordar, amados, para ganhar almas. Amanhã eu vou acordar para buscar a santificação. Amanhã eu vou acordar para fazer a vontade de Deus. Não vai trabalhar, pastor? Claro que vou trabalhar. Ganhando almas, fazendo a vontade de Deus, aonde eu estiver.
Quando Paulo diz combati o bom combate, ele combateu em todos os lugares. Ele combateu na prisão, ele combateu em Roma, ele combateu em Filipos, ele combateu aonde ele esteve. Ninguém está dizendo que você não vai mais trabalhar, que você não vai ter mais família, mas aonde você estiver, que você não vai ter mais lazer, que você não vai mais se alegrar. Olha, se Salomão tivesse entendido isso com tudo que ele tinha, que vida maravilhosa ele teria. Porque Paulo, sem nada daquilo que Salomão teve, ele tem alegria. Por quê? Porque ele engrandece a Cristo no seu corpo. Nossa, mas se você morrer, engrandeço Cristo em meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo. Mas só não tem medo da morte quem vive para Cristo. Se o seu viver é Cristo, e ninguém, mais uma vez, quero completar, ninguém está falando que você tem que ser o rato da igreja, que você tem que só viver para a organização religiosa. Não, não estamos falando de organização religiosa, jamais. Porque muitas pessoas vivem para uma organização religiosa e só sobrevivem, porque não encontraram o sentido da vida. Se eu faço por financeiro, se eu faço para agradar o meu cônjuge, se eu faço para agradar os meus pais, se eu faço para agradar o meu pastor, eu estou sobrevivendo. Mas essa mensagem é sobre viver, e o viver é Cristo. E quando eu vivo para Cristo, eu vivo mediante a sua palavra. Este é o sentido da nossa vida. Este é o sentido que você precisa ter para ser feliz. Acorde para Cristo, viva para Cristo, morra para Cristo, se necessário. Nada impede de você viver as alegrias desta vida. Paulo diz: caso continue vivendo no corpo, terei o fruto do meu trabalho. Enquanto você estiver fazendo o seu trabalho, estiver reunido com a sua família, tiver os seus momentos de lazer, mas tenha Cristo dentro de você. Não perca, não esqueça da sua comunhão com Cristo. Mas nunca esqueça daquilo que Deus tem preparado para você na sua eternidade. Quando você tiver a eternidade em mente, você vai trazer sentido para a sua vida. Tudo que Paulo fazia, fosse bom ou fosse ruim, algo ele tinha na mente dele. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Paulo não está falando, essa não é uma bênção só minha, essa é uma bênção a todos que amam a sua vinda. Tudo que você for fazer, não se esqueça que a coroa da justiça está preparada para você. Tudo que você for realizar, às vezes no momento em que você vai ter que resolver uma coisa, ter que fazer um negócio, ao tomar as suas decisões, lembre-se que existe uma coroa no céu preparada para você, e vale a pena ser fiel a esta coroa, mesmo que você precise ser politicamente incorreto, mesmo que você, não estou falando para você infringir leis, mas estou falando para você cumprir a lei de Deus. O apóstolo Pedro diz assim: a mim basta obedecer a Deus do que aos homens. Nós somos fiéis às leis dos homens. Nós estamos com a igreja fechada. Nós estamos aqui, colocamos as cadeiras separadas, 50 lugares, distantes um do outro, só aguardando o dia que a lei, que os homens permitirem, que a gente volte a nos congregar como organização. Mas nada fere a lei de Deus para a nossa vida. Continuamos em comunhão e continuamos em fé. Amados, aquele jovem procurou nos livros o sentido da vida dele. Salomão procurou nas riquezas o sentido da vida dele. E eles só sobreviveram. Mas essa mensagem é sobre viver. E o viver é Cristo. Amém? Se você puder fechar os seus olhos.
Se você vive, eu fico muito feliz com isso, porque você já encontrou o sentido da sua vida. Não é os problemas, não são os problemas, não é a tua moradia, talvez o teu trabalho, os teus relacionamentos, que estão moldando se você é feliz ou não. Não são as circunstâncias humanas que fazem você viver. Você não vai acordar amanhã pensando nas contas que tem que pagar, nos problemas que tem que resolver, porque eles existem. E não vão deixar de existir, mas tudo isso vai passar. Agora, se você escolher viver, você vai acordar amanhã para viver para Cristo. E você vai lutar, trabalhar e, como diz o apóstolo Paulo, combater na presença de Deus. E o Senhor se fará presente na sua vida. E você se alegrará, porque existe uma coroa preparada para você.